sabe? Então, nosso 20º encontro, 1º de 2017, 5 de fevereiro. E esse é o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Item 13. Item 13. Aí 17. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á àquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: É porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda e estará na abundância, mas para aquele que não tem se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: Escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus capítulo 13, versículos 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servides para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos capítulo 4, versículos 24 a 25. Dá-se àquele que já tem e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um ímã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Tomai isto como uma posição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai, se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com o seu amor e a caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores!
Tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Leu o resto? Tem mais uma página. Não? Aqui Tá. já é outro tópico. Né? Que aí vai passar, reconhece seu cristão pelas suas obras. Aqui, lendo essa passagem, eu lembro muito, assim, na verdade não é exatamente isso que ele está dizendo, mas leva a pensar nisso também. Eu ouço muito, principalmente os pacientes, né? Quando eu falo, você tem que se cuidar, tem que fazer isso. Não, mas você vai melhorar. Se Deus quiser, eu vou melhorar. Eu falo, não, mas não é só... Eu falo numa outra linguagem, mas assim, falo, não dá para deixar tudo nas costas de Deus. Deus te deu a opção de procurar melhorar. Você tem que fazer sua parte. Se ficar sentado esperando Deus te ajudar, não dá. Então, você tem que se cuidar para que você melhore. Deus te deu as possibilidades. Deus te deu a capacidade de pensar, de querer se cuidar, o que seja. Então, me leva um pouco... Lembrei disso, né, com essa passagem. Tem aquela passagem também, né, de... tá vindo uma manada de algum bicho, de elefantes, e tem uma pessoa sentada, todo mundo correndo, fugindo, a pessoa está sentada falando, não, Deus vai me salvar, tô rezando aqui, Deus vai me salvar, Deus não vai me... E na verdade, não é essa a ideia, né? Deus te Deus te dá as possibilidades para você de raciocinar, de correr, sinais, né? Exatamente, né? Mas não dá para sentar no sofá ou sentar ali na estrada, que nem aquele rapaz, esperar alguma coisa acontecer. Então, assim, essa passagem acabou me lembrando tudo isso. E disso que ele dá a terra, as sementes, mas o que você vai fazer com essa terra e com as sementes, você vai crescer, você vai mofar, é cada um que vai fazer, né? Então, a gente recebe as possibilidades do livre-arbítrio. E aí a gente vai fazer com isso. E outra coisa que tem nessa passagem, que eu só queria colocar para vocês, é que eu sempre tive muito problema com as parábolas, assim. Antes de começar a ver no grupo e tal, eu sempre me incomodou muito isso. Eu falei, mas não faz sentido, gente, isso é muito besta. Besta, assim, não me trazia informação, sabe? E aí, com a interpretação dos espíritos, com a nossa interpretação, ainda mais com a interpretação do Walter Wink, né? As coisas começam a fazer mais sentido. Então, a gente precisa muito trazer para os nossos dias. Então, ali eram parábolas que faziam sentido para aquele momento, para aquela sociedade, mas a gente precisa trazer isso para os nossos dias. E mesmo esse livro, que é de 1860, também, né? A gente tem que atualizar e trazer para o nosso tempo. Então, às vezes, que eu falo, né, por ideia, que às vezes eu leio, mas eu falo, gente, mas eu não entendi essa passagem, não me disse nada. Ele falou, são todos que a gente ainda entende. mas ele falou, não necessariamente é para você gostar ou achar que serve para você. De repente é o que você está precisando, não o que você quer, né? Então, são essas duas coisas que eu pensei bastante com essa passagem. Certamente, se Jesus estivesse aqui nessa época, ele não ia falar por parábola, não, né? Ia fazer um discurso mesmo. Não, de repente até poderia ser uma metáfora, alguma coisa mais... com coisas mais atuais, né? Não, mas ia ser completamente diferente, eu acho. Não seria assim, porque é o que você está falando. Naquela época, esse pessoal talvez entendesse muito melhor as parábolas do que a gente aqui agora. Não, mas é que talvez... Lembra aquela história da terceira revelação? Qual que era o nome? Não era a revelação, o Consolador. A história que tem Jesus, aí depois... Primeiro Moisés, depois Jesus. Depois Jesus, e aí depois veria o Consolador, que seria o Espiritismo. A ideia, assim, justamente você não explicar você não precisa de uma pessoa, né, que vá falar por parábolas. Na verdade, você já tem uma terceira situação, um terceiro estágio de entendimento em que você pode
dissecar, né, ou entrar mais a fundo no conteúdo filosófico daquela parábola para falar de maneira mais clara e objetiva, usando o Sem conhecimento ter que a sociedade acumulou. Sem ter um líder focado em um líder, né? Focado na ideia. Isso mesmo. Não fechou essa contribuição. Tá bom, então. Não, Tem uma mas coisa vamos lá. curiosa, essa parte do dá-se aquele que tem, tira-se daquele que não tem. Estava pensando aqui em termos de energia, de vibração, né? Daquilo que a gente emana. Que se a gente emanar o bem, vibrar em sintonia com o amor, a gente vai atrair o amor. Mas se a gente vibra com pensamentos e emoções desequilibradas, a gente acaba atraindo o mesmo tipo de energia, o mesmo tipo de acontecimento. E aí as consequências disso é que vão perder o pouco que tem. E é exponencial isso, né? Ao contrário da PA, uma PG de você faz o bem, essa pessoa se sente bem, faz para outra, para as várias pessoas, essas pessoas se sentem bem. Se você maltrata, a mesma coisa. Você maltrata uma pessoa, ela vai chegar em casa, vai brigar com o filho, vai brigar com o marido, o filho vai brigar com o irmão, né? Aí eu vi isso, eu lembrei desse lado, né? Dessa forma de viver. Que muito do que acontece com você depende do que você... de como você se comporta, de como você pensa, de como você age na sua vida. Claro que não tudo, né? Tem coisas que você efetivamente tem que passar na sua vida. Mas a forma como você passa pelas suas experiências influencia aquilo que você recebe de volta do mundo. Trazendo para o mundo atual, gentileza gera gentileza. Sim. Muito obrigado, por favor. Eu estava andando aqui quando eu vim de estacionamento, tinha uma senhora, ela estava meio assim, eu falei, boa tarde. Ela, oi, boa tarde, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ela parece que foi embora mais sossegadinha, assim. De manhã, quando eu desço para ir para academia, Eu cumprimento bom todo dia pra mundo. Eu também. Eu cumprimento todo jardineiro, mundo. varredor, Não sei quem é. Oi, bom dia, bom dia, bom dia, não custa nada. Aqui nessa um trecho aqui que me chamou a atenção, porque esse capítulo ele é na verdade uma elaboração da parábola do festim de núpcias, né? Então, por isso que eu fui olhar no início, eu acho esse trecho assim do dar-se aquele que tem, eu acho muito pouco trivial, é algo que ainda hoje me desafia. E aqui no festim de núpcias tem um trecho, né? Então a história é um rei, né? Você tem uma festa, ele chama todo mundo, mas aí uns homens ele vai lá, prepara tudo, mata os bois. Mas alguns homens não se preocuparam em ir, né? No festim de núpcias, e aí ele manda então os soldados matar os homicidas, né? E chamar as pessoas para vir para o festim. E enquanto está todo mundo lá se divertindo, o rei entra e vê que um homem não estava com a roupa nupcial. E aí ele fala, bom, você entrou aqui sem a roupa, e o homem permaneceu mudo, então o rei disse aos servos, atai-lhe as mãos e os pés e lançai-vos nas trevas exteriores. E haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. E aqui eu fiquei, né, tentando associar o que o Paulo colocou da energia. Então, como que a gente vê, né, a roupa nupcial e associa isso à ideia do que tem, né? Então, para mim, imediatamente, é pensar em espiritualidade, né? Então, aquela ideia, assim, aqueles que têm a espiritualidade, que têm esse anseio, têm a pobreza de espírito, né? Então, carecem do espírito, esses vão receber. Aqueles que não têm essa pobreza de espírito, não têm essa necessidade, vão perder suas coisas, porque exatamente usando o Buda eles vão estar apegados a coisas materiais, aos seus títulos, às suas experiências, a impulsos e compulsões da carne, e vão viver o inferno daquilo, né? Eles não vão conseguir viver a festa que é o banquete, né, do Senhor, né, a riqueza existencial. E aí aqui no final desse trecho fala assim, só relembrar: aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou,
e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar, se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo. Mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não, não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor de suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem. Então aqui me parece ser a ideia da espiritualidade no sentido de vigilância, de cuidar, né, do bem maior, que é a coletividade, a terra, né, toda a experiência da encarnação, e como você lida com essa energia. E aí eu consigo fazer a associação com a energia, né, que o Paulo levantou, que é como que a gente lida diariamente com a nossa energia. A gente gasta com atividades produtivas, edificantes, ou a gente gasta com coisas inférteis que geram mais briga e divisão. Mofo, né? Impede que a semente brote. Então, por fim, me parece fácil de associar com a parábola dos 10 talentos, né? A ideia de que você tem várias oportunidades, você tem várias competências, tem várias possibilidades de contribuir com o aprimoramento do seu ambiente, e você muitas vezes pega essas competências por medo, por receio, deixa lá guardadinho, né, no fundo da terra, fala assim, ó, pelo menos não perdi nada, eu devolvo quando o rei voltar, né? E aí, no geral, o rei fica irritado, né, fala, ó, eu deixei na tua mão para você fazer isso frutificar, né, multiplicar, e você está me devolvendo exatamente aquilo que eu te dei. Então você guardou aquele talento, aquela competência, aquela capacidade de ajudar, né, às vezes por receio de julgamento do próximo e tal, e aquilo não avançou. Então talvez as duas parábolas aí tenham algo a enriquecer quando a gente combina, né? Mas não, confesso, assim, isso é muito tentativo ainda, não sei se faz sentido, tem que estudar Eu acho que muito. faz.